importante falar sobre as iniciações no Egito. Como eram as iniciações na antiguidade e como elas são hoje, quais as diferenças, se ainda existem essas iniciações? Bom, Fael, as iniciações nos moldes do Egito, eu não percebo que as pessoas estejam fazendo atualmente, né? O que eu vejo muito, até mesmo em cortes de podcasts, as pessoas explicando iniciação como sendo o início de uma nova jornada. E no Egito não era assim, não era o início de algo novo, era voltar para o início. Ou seja, você tinha que se desfazer do seu personagem atual, né? Por isso que você passava pela morte simbólica, a morte ritualística, onde envolvia privações sensoriais. Geralmente o iniciado ele ficava em câmaras escuras, dentro de sarcófagos, né, para que ele conseguisse desprender a consciência do corpo, porque nós somos muito identificados com o corpo. Então, lá no Egito Antigo, eles passavam por esse processo, né, da morte ritualística, para que eles pudessem se lembrar quem realmente eles eram, né? Quem eles eram antes mesmo de ser quem estavam sendo naquela vida, né? Então, iniciação não é iniciar algo novo, é voltar ao início. Para você voltar ao início, você precisa desfazer do seu personagem atual e assumir sua verdadeira identidade. E isso casa com o ensinamento de Cristo, que é o nascer de novo. Quando Cristo explica lá para Nicodemos, né, que era preciso nascer do Espírito, que aquele que é nascido do corpo é carne, né, e nascer de novo, nascer do Espírito seria você nascer da água, né, e a água é o que? É o portal, que eu já falei em outras ocasiões aqui para você. Então, é você passar por esse portal dimensional, você sair de uma realidade física e acordar para a sua realidade espiritual, né. Então, de certa forma, Cristo estava falando de iniciação egípcia, quando ele falava do nascer de novo, né, que é voltar para esse ponto inicial, né, esse estado em que estávamos antes da consciência cair aqui nessa ilusão, porque desde a queda a gente vem assumindo diversas personalidades, né, várias reencarnações, então a gente vai se identificando aqui com o jogo, né, nós somos uma consciência que antes do jogo já existia e que tinha o verdadeiro nome. Aí entra na questão do Ren, né, no Egito, tinha muito essa questão do nome verdadeiro, porque o nome verdadeiro, o Ren, ele traz a essência da alma, é uma assinatura energética, enfim. Então, hoje o que eu percebo é que o princípio da iniciação, ele foi perdido, né, porque a gente teve aí infiltrações não só nas religiões, como também nas ordens secretas, que falam de iniciação, mas quando você vai ver a pessoa explicando a iniciação dentro dessas ordens, não tem nada a ver com as iniciações que ocorriam no Egito Antigo. E também essa questão do Egito Antigo, hoje está muito em alta, as pessoas falando sobre iniciações e que remetem ao Egito, e a questão do templo físico, né, porque muita gente faz o processo simbólico, e muita gente quer estar no ambiente físico. Então, quais seriam essas diferenças, né? Por exemplo, estar fisicamente dentro de um espaço geográfico ali, onde tem uma história, um contexto, e as iniciações que hoje em dia a gente observa são iniciações simbólicas, que têm referências ali do Antigo Egito. Eu sei que você está bem envolvida com esse tema, né? E com essa questão da egrégora e da antiguidade, então gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal que tem interesse nesse assunto. A questão do ritual em si? Do ritual, do ritual, do local. Hoje em dia, né, com o advento até da tecnologia, da era de aquário, hoje você tem uma opção de acessar a informação sem necessariamente você ir num templo físico. Então, você pode receber informação, por exemplo, eu estou passando informação aqui do podcast da verdadeira essência da iniciação do Egito Antigo. A partir daí, você já tem meio que um manualzinho do que realmente é uma iniciação. Então, essa questão mais ritualística,
ela vai cada vez se fazendo menos necessária, porque, por exemplo, quando a gente começa a falar muito dessa questão de iniciação, de começar algo novo, uma nova etapa, receber um conhecimento assim, assim, assado, no Egito Antigo era o contrário, não era você iniciar algo novo, nem receber mais conhecimento. Na verdade, você tinha que se despojar de informação. Então, quando a gente começa a florear muito, né, colocar muita questão ritualística, porque precisa disso, colocar regras, né, para legitimar como um processo real, você, na verdade, está acrescentando muita bagagem a um processo que, na verdade, é se despojar de bagagem. Está sendo um caminho contrário. Então, por exemplo, a questão da absorção da informação. No Egito Antigo, o caminho era o oposto, não era você adquirir informação, porque eles entendiam o seguinte, você chegava num templo, você não ia chegar lá e receber todas as informações. Na verdade, eles te davam ferramentas para que você passasse por esse processo de esvaziamento para que você acessasse a informação. Porque a partir do momento que você se desidentifica do seu personagem atual, você se lembra quem você realmente é, você mesmo começa a acessar esses registros akáshicos, que estão inacessíveis a você porque você esqueceu quem você é. Então, não era chegar lá e ler centenas de milhares de livros, fazer um ritual assim assado, não. Era mais sobre um despojamento real, né, de personalidade e de informações preconcebidas, para acessar de fato as informações que estavam registradas no espírito. Tem um mito que é muito interessante, que fala do Tote, contando para o rei Amon que ele tinha descoberto a escrita. Né? Então ele vai lá até o rei Amon e fala, olha, descobri, né, inventei a escrita, assim, as pessoas vão conseguir passar informação uma para as outras, e tudo mais. Quando ele começa a mostrar essa descoberta para o Amon fala assim, isso me preocupa, porque as pessoas, com o tempo, elas vão começar a confiar mais na informação externa e vão esquecer de acessar a informação que está dentro delas. Então, é muito forte essa questão no Egito, tanto é que você tem pouca informação em livros, né? Tanto é quando a gente tem ali no Egito, por volta do ano 300 a.C., que é quando Alexandre o Grande conquista o Egito, e aí ele faz a Biblioteca de Alexandria, o que eles fazem? Ali na Biblioteca de Alexandria, eles começam a reunir informações no Egito que eram transmitidas só pela tradição oral, porque eles tinham esse cuidado com a escrita, porque para eles a escrita levava ao esquecimento. Olha que louco, né? Então, Alexandre o Grande, quando ele conquista o Egito, que ele monta lá a Biblioteca de Alexandria, os gregos começam a entrevistar os sacerdotes dos templos do Egito e começam a registrar tudo isso lá nos pergaminhos, porque isso não era uma tradição que eles passavam de forma escrita, mas era passado de forma oral, por conta desse cuidado que eles tinham, de que a escrita podia levar ao esquecimento. No processo iniciático fortíssimo dessas referências do Egito, né? Inclusive, tem dentro de alguns estudos algo tão forte dentro das iniciações, que uma delas era tão assim, acentuado o processo da espiritualidade, que o iniciado teria que ter uma projeção astral, receber lá, projetado algo e voltar para o corpo e falar, foi isso que aconteceu, e tinha que bater com a informação que o espiritual que eles tinham. Isso foi muito marcante quando eu estudei esse ponto. Uhum. Por que eu estou falando? Porque você falou da ponte Egito-Grécia, né? E outras nações também se interessavam muito pelo Egito por esses aspectos, né? Durante muitos e muitos anos, né? E o que o Egito tem, né? E o que o Egito tinha também naquela época de diferente, que os conhecimentos estavam tão concentrados ali e atraíam tantos olhares, né? O Egito herdou o conhecimento da Atlântida. Esse mesmo conhecimento também chegou na América através dos astecas.
né? Tanto é que Azteca significa povo de Aztlán. E Aztlán, como sendo um local, né? Então você pesquisa, investiga, né, sobre o povo originário do México, que são os mexicas, que eles chamam de mito, né? O mito diz que eles vieram de um local chamado Aztlán, que já não existia mais, né? Que eles foram orientados a abandonar aquele local, porque aquele local seria destruído, e aí eles foram avisados por um Deus que eles deveriam seguir na direção, né? Aí deu a direção lá, no caso seria estava leste a oeste, né? Para que eles seguissem a oeste, e quando eles encontrassem uma águia com uma serpente na boca, em cima de um cacto que nascia de uma pedra, ali eles deveriam erguer a nação. E esse símbolo está, inclusive, na bandeira do México, né? Uhum. Então, o símbolo que está na bandeira do México tem ligação com a Atlântida. Olha que louco isso. Né? Dá até um corte isso. Já está nele, já. Quem está assistindo está vendo também um corte. Um belo corte. Então, assim, então veio conhecimento para a América, então, através dos astecas, só que aí, quando ocorre a invasão dos espanhóis ao México, ali a região do México, qual foi a ordem que foi, né, que saiu lá para os jesuítas, que todo tipo de livros, né, que eles tinham, que comprovasse que existia uma civilização, tinha que ser destruído. Então foi tudo destruído pelos espanhóis. Toda essa informação que os astecas trouxeram da época da Atlântida. Por que ordenaram destruir os livros? Principalmente porque a narrativa nós conquistamos uma terra de selvagens, para justificar a dominação espanhola. O mesmo aconteceu também aqui com a dominação dos portugueses. Então você tem que justificar que você está invadindo o continente inteiro, então você vai falar o quê? São bárbaros. Não existia civilização aqui. Sendo que os astecas eram muito mais avançados do que a própria Europa. Então, isso daí já é comprovado pela história, né? Então, a gente vai ter, de acordo com Edgar Cayce, os principais sacerdotes lá da Atlântida, que detinham, né, as principais informações foram armazenadas para que não começasse tudo do zero. Então, uma parte vai para o Egito e outra parte vai ali para a região na Península de Yucatán, né, que atualmente é o México. E então, por isso que você tem ali no Egito tanto conhecimento, tanta informação, porque é de uma civilização pré-existente. Então, eles foram os herdeiros do conhecimento da Atlântida.